Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Grupo Espírita Lar Francisco de Assis. Hoje a nossa palestra será apenas online. E vem conversar conosco a nossa irmã Luciana Lima, do Centro Espírita Servos da Boa Nova, que vai nos falar do capítulo 5 do Evangelho, item 24, a infelicidade real. Vamos assim elevar o nosso pensamento a Deus, agradecidos por aqui nos encontrarmos reunidos, agradecidos a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que se encontra conosco e que eles possam nos envolver em paz, em serenidade, harmonia, em equilíbrio. Possamos também levar essa vibração até a nossa irmã que vem conversar conosco. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos reunidos mais uma vez. Que o teu amor, que a sua paz se faça sempre presente em nossos corações. Antes de passarmos a palavra à nossa irmã, vamos fazer uma pequena leitura do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco. E o capítulo 155 nos diz o seguinte: aprende com as lições da vida, mas principalmente com as tuas próprias experiências, confiando menos nos cantos das sereias que seduzem arrastando para os abismos. Se o ébrio deseja liberar-se do alcoolismo, encontra com mais facilidade quem lhe sirva um novo trago em vez de quem lhe dê um pão. Se o fumante quer abandonar o tabagismo, a ironia dos amigos tenta ridicularizá-lo, insistindo com ele para que continue envenenando-se. Se o toxicômano faz esforço para deixar a droga, o traficante ameaça-o e chantageia. Se o delinquente de qualquer matiz intenta a reabilitação, enxameia ao seu lado os que conspiram contra o seu esforço. Tem, pois, cuidado e mantém-te sadio, física e moralmente. Fica essa mensagem para a nossa reflexão da noite. E passemos a ouvir a nossa irmã Luciana Lima. Muita paz para todos nós. Olá, amigos do Gelfa, tudo bem com vocês? Agradecemos à casa a oportunidade de estarmos aqui para falar sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina dos Espíritos. Então, vamos pedir aos nossos amigos espirituais iluminação, direção, para que nós possamos ter uma conversa tranquila no estudo do nosso querido Evangelho. Bem, hoje nós somos convidados a falar do capítulo 5, item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado A Infelicidade Real. E assim, nós estamos em um momento muito delicado da humanidade, um momento muito delicado da nossa sociedade, em que todos nós estamos enfrentando instantes de muita instabilidade, violência. As pessoas estão com muito medo de tudo que está posto, né, de tudo que está acontecendo. E é natural que as pessoas busquem alternativas ou até mesmo entendimento do momento em que nós estamos vivendo. Primeiro, que nós estamos passando por um processo de transição planetária. Então, o planeta Terra está em transição, está passando da categoria de provas e expiações para um planeta regenerador. E como essa passagem traz para o próprio globo e para nós intensas mudanças. Por quê? Quando nós resolvemos fazer alterações, quando nós resolvemos fazer mudanças em nossa vida, nós abalamos as estruturas.
Primeiro, porque nós temos que sair da chamada zona de conforto, que é um lugar onde nós estamos acostumados, onde as coisas para nós são conhecidas. Então, quando partimos para alguma mudança, para alguma alteração, é natural que tenhamos medo do futuro ou do novo, daquilo que desconhecemos. E é o que nós estamos enfrentando nesse momento na nossa sociedade. As alterações, as mudanças estão vindo com muita volúpia. E o próprio Evangelho nos diz isso, nos ensina, nos esclarece que nós estamos numa rapidez nas alterações e nas evoluções tecnológicas, de medicina, mas dentro da questão moral, nós ainda não estamos na mesma velocidade, né? No mesmo ritmo, digamos assim, de mudança. Precisaríamos estar melhores moralmente para poder acompanhar de forma bem correta, bem equilibrada essa mudança, essa alteração. E aí, nesse capítulo 5, nós vamos aprender o que é realmente infelicidade. O que é infelicidade real? Que muitas pessoas, como no próprio dizer da mensagem, não é? O espírito Finé Girardi, né? Girardi, ele vem nos falando que muitas vezes nós identificamos a infelicidade em pontos específicos e, na maioria das vezes, pontos materiais. Então, vamos lá. O que é que ele nos esclarece? Para muitos, a conquista da felicidade está associada à aquisição de bens materiais. Quando eu tiver uma casa na praia ou um carro importado ou ganhar na loteria, eu serei feliz. E aí, conseguem perceber aquilo que lhes trouxeram felicidade? Será que essas pessoas, ao passarem por esse momento, será que elas realmente estão ou foram felizes de verdade? E aí nós temos que dar uma paradinha, abrir um parêntese para falar sobre a questão do ser e do ter. Hoje nós vivemos em um momento social em que nós somos valorizados pelo que temos. Não vamos generalizar, né? Dizer que todas as pessoas, lógico que não. Há uma boa parte da humanidade está buscando, sim, o crescimento espiritual, introjectar-se, conhecer-se, mas a esmagadora maioria das pessoas estão vivendo naquilo que os hindus chamam da ilusão, né? A deusa Maia, que é a deusa da ilusão. A maioria das pessoas da humanidade está vivendo num momento ilusório, achando que a vida material é que é a vida verdadeira. E aí buscam a sua felicidade, a sua satisfação na questão do ter. E são influenciadas para isto, e é limitado esse pensamento na maioria das pessoas. Basta a gente ligar qualquer aparelho eletrônico, falamos nesse instante da evolução do boom da tecnologia que nós tivemos de 50 anos para cá, desde o surgimento do televisor, né? Que a gente vem passando por muitas alterações, por muitas mudanças. E hoje, ao termos o nosso aparelhinho, né, nas mãos, o nosso celular, muitos já dizem ter o mundo inteiro em suas mãos, com o surgimento da internet. E isto é ruim de forma alguma. Tudo vem para o crescimento nosso, tudo vem para a evolução, tudo vem para o crescimento da humanidade. A questão está de que forma nós utilizamos essas ferramentas, né? As coisas, elas não são nem boas nem más, dependem do destino que nós damos a elas. Então, muitos pensam que conquistar a felicidade está associado à aquisição desses bens materiais.
Muitas pessoas acreditam que a felicidade está na satisfação pura e simplesmente do prazer. Por isso, a roupa de grife, a cirurgia plástica, o carro do ano são tão valorizados. Por quê? Porque as pessoas querem viver o agora, o hedonismo, né? As pessoas querem viver o instante. A materialidade é tão grande e tão presente em nossa sociedade que as pessoas chegam a dizer: eu só tenho essa vida, né? Eu tenho uma vida só. Se eu tenho uma vida só, eu tenho que aproveitar. E esse aproveitar, eu tenho que experimentar tudo, de qualquer jeito, de qualquer forma. E aí vem o papel nosso espírita, né? E o papel do espiritismo, que é fazer com que as pessoas despertem e percebam que nós somos espíritos vivendo experiências, né, em vida materiais, experiências, mas nós somos seres espirituais e que tudo que nos rodeia, tudo que é matéria, está aqui para servir de instrumento, para que nós possamos utilizar de forma equilibrada, né? Por quê? Porque nada nos pertence, nada é nosso. Eu só posso dizer o que é meu, aquilo que eu posso levar comigo para qualquer lugar. E nem tudo eu posso levar, não é? Eu não posso dizer nem que este corpo que eu estou utilizando agora, que me foi emprestado por Deus, nem esse corpo eu posso dizer que é meu. Porque a qualquer momento o Pai pode nos chamar para o plano espiritual e nós não vamos poder levar o corpo. Esse corpo vai ficar para se deteriorar e alimentar outros seres vivos, seres microscópicos. E então, por quê? A matéria gera matéria, o espírito gera o espírito, como está lá no nosso Evangelho e também em algumas passagens do Livro dos Espíritos. Então, as pessoas valorizam muito as coisas materiais que são passageiras. Para outros, a felicidade está na busca da fama, do sucesso e do poder. Oh, meus irmãos, como muitas dessas pessoas são e estão iludidas. E aí, quando a gente fala, né, na busca da fama, do sucesso e do poder, nós vemos aí essas histórias de tantas pessoas famosas e que alcançaram o auge da fama muito rápido e não foram preparadas para lidar com a fama, com o sucesso, com o poder e com o dinheiro. Hoje, uma das profissões mais cobiçadas são os youtubers, né? Os influenciadores digitais. E essas pessoas têm uma responsabilidade tão grande na sociedade e não estão sendo preparadas para isso. Por quê? Porque tem milhões de seguidores. E muitos desses seguidores que realmente seguem à risca o que as pessoas fazem, o que elas dizem, o que elas passam. Aí a gente volta para a questão da imagem, né? Para o exterior que está sendo tão cultivado nessa nossa sociedade, nesse momento atual. A gente vê nos noticiários, mesmo nas próprias redes sociais, jovens que foram alçados, né? Subiram ao sucesso, à fama, de uma forma meteórica e agora estão perdidos, sem saber o que fazer. E muitos passando por momentos profundos de tristeza, melancolia, chegando a ter depressões. Por quê? Porque alcançaram tudo que o poder material, tudo que o dinheiro pode proporcionar. Só que aí perceberam que, mesmo tendo todo o dinheiro que queriam, não são felizes. Por quê? Porque a felicidade não se compra. Nós não podemos, né, acondicionar, colocar em frasquinhos felicidade, benevolência, paz de espírito, indulgência, paciência. Não podemos colocar em frasquinhos e vender em farmácias ou ambientes similares.
são conquistas individuais, conquistas espirituais. E muitos desses jovens estão aí tendo que utilizar o próprio dinheiro, o próprio poder para cuidar da sua saúde mental. E muitos descobriram que é mais importante, né, estar bem consigo, com a sua mente equilibrada, do que ter todo o dinheiro do mundo. Aí a gente vai para o Evangelho, o Mestre Jesus. Que adianta, né? O homem ter toda a fortuna do mundo e perder sua alma. Não é, meus irmãos? E muitas dessas pessoas, infelizmente, sentiram que estavam perdendo a sua alma, às vezes até perdendo a essência, porque precisam, muitas vezes, se corromper para manter o sucesso, manter o poder, né? Então, a gente também ouve, né, esses famosos dizerem que quando eram simples, quando eram humildes, quando eram pobres, podiam sair na rua, podiam conversar com os amigos, podiam visitar os parentes nos interiores sem problema. Hoje não podem mais fazer isso, são privados. E que tudo que eles queriam era trocar todo o dinheiro, todo o poder para poder sair livremente, né, pelas ruas, passear no shopping e tomar um banho de mar. Porque hoje não podem fazer isso, porque os seus seguidores, né, os seus fãs não permitem que eles tenham uma vida normal, uma vida natural. Então, buscavam um tipo de felicidade e viram que essa felicidade era passageira, né? Ela estava como está fenecendo, está morrendo. Temos momentos alegres e tentamos ser felizes por meio de realizações ambiciosas ou da conquista de bens materiais. Muitos até aceitam imensos sacrifícios e correm risco para chegar ao topo. Mas quem conseguiu atingir suas metas, em geral, constataram que a felicidade não se encontra lá. Nós estávamos essa semana assistindo um noticiário, um comunicado, né, sobre algumas sociedades orientais e a forma com que essas sociedades estão doutrinando, não é, as pessoas que vivem nessas regiões para colocarem o trabalho material acima do lazer, da família e das questões pessoais. Vejam, meus irmãos, o perigo disso. Colocar o seu trabalho material acima da família, da saúde mental e até das suas questões pessoais. Ou seja, colocar as empresas, né, as grandes corporações, antes do seu patrimônio individual, que é o que nós precisamos cultivar. Foi o que o Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais virá por acréscimo. O que é buscar o reino de Deus? Buscar a nossa essência, ir ao encontro do Pai Celestial, que Ele nos criou simples e ignorantes. E nós estamos nessa estrada evolutiva, aprendendo a ser criaturas melhores, para que ao retornarmos para Ele, ao retornarmos no plano espiritual, estejamos em melhores condições do que quando nós viemos para cá. E para isto, nós precisamos vencer a materialidade. E Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, fala muito bem na introdução do livro dos Espíritos, que o maior desafio do espiritismo é vencer a materialidade, é ensinar a humanidade a ela compreender que ela não pertence a este mundo impressionável, que a humanidade pertence às altiplanuras, pertence ao plano espiritual, que aqui nós estamos de passagem. E para isso as pessoas precisam acreditar na vida futura, precisam acreditar na existência da alma após o desenlace ou após a morte, como algumas pessoas preferem dizer. Os homens precisam acreditar nisso, porque realmente, se você acredita que só tem uma vida, para quê?
você vai querer se melhorar? Por que você vai ser melhor com seus parentes, com seus amigos? Por que você vai pavimentar hoje uma estrada que será trilhada no futuro por outras pessoas? Então, esse é o pensamento materialista que nos chumba, nos prende à terra. Para outros ainda, a felicidade está condicionada à existência de problemas. Mas existirá alguém na face da terra que não tenha problema? Tem pessoas que vivem constantemente no muro das lamentações. Não sei se os irmãos conhecem, não é essa expressão, mas existe um país em que tem realmente, né, um muro em que as pessoas vão lá para falar com Deus ou com uma divindade e queixar-se, né? Falar dos seus problemas. E aí nós admitimos, né, esse tipo de ditado, né? O muro das lamentações. Então tem pessoas que não conseguem ver positividade em absolutamente nada. E aí nós temos às vezes duas situações, né? Dois prisioneiros que estão na mesma cadeia, os dois na mesma cela. Um olha através do retângulo, né, que parece uma janela mesmo com grades, olha através da janela e olha para cima, vê o céu, vê o sol e começa a meditar nisso. O outro vem por essa mesma janela, só que olha para baixo. Embaixo ele vê o quê? Só a sujeira, a imundície que tem no pátio. Então, são duas criaturas no mesmo ambiente, na mesma situação, mas com pontos de vistas diferentes. O próprio Evangelho tem uma mensagem que fala só sobre isso, o ponto de vista. A situação é diferente de acordo com o nosso olhar, a forma com que nós vemos a situação. Algumas pessoas há de dizer que os espíritas são alienados, que acreditam que são felizes por nada. Não é isso. A doutrina espírita só nos ensina a ter uma fé raciocinada, a ter calma, serenidade, tranquilidade e a certeza de que as coisas irão mudar. Irão mudar para melhor. Por quê? Porque uma das leis naturais que está lá no Livro dos Espíritos é a lei de progresso. Tudo progride, tudo evolui. Até um grãozinho de areia está lá, ó, na praia, que a gente pensa que está inerte, mas até esse grãozinho de areia está sob a lei de progresso, sob a lei de evolução. Então, tudo evolui. Então, as pessoas acham que ser feliz é que não tem problema. Que fulano é feliz, porque tem uma vida boa, aí vem, tem um bom emprego, tem uma boa família, tem uma boa esposa, um bom esposo, filhos maravilhosos. Fulano é que é feliz. Não tem problemas. Não existe isso. Estamos num planeta de provas e expiações e o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim como Cristo venceu o mundo, nós também, em algum momento, iremos vencer o mundo. Então, a conquista da felicidade não é a inexistência do problema. Então, é o quê, Luciano? É você aprender a conviver com os problemas, identificar os problemas e resolvê-los. Nós gostamos muito de uma frase de Joana de Ângeles que ela diz assim: não basta reconhecer os problemas, é necessário desalojá-los, combatê-los e vencê-los. Então, não basta eu dizer que eu tenho um problema, que eu sou orgulhosa, que eu sou vaidosa, que eu sou prepotente. Não basta isso. Eu preciso identificar esses defeitos. Pronto, identifiquei. Desalojei. O que é desalojar? Em quais momentos eu sou assim? Vaidosa, prepotente, orgulhosa? O que é que me leva a ser assim? Desalojei. Trouxe para minha frente, para eu analisar esse problema em mim. Agora, o que é que eu vou fazer para combater isso? Quais as situações, quem, quando, onde eu me sinto orgulhosa, eu me sinto vaidosa? E aí,
combater esses momentos em mim e depois vencer. Quando é que eu sei que eu venci? Quando eu estando nesses ambientes, com essas pessoas e com essas situações, eu não sentir mais isso. Não sentir mais orgulho, não sentir mais vaidade. Por quê? Porque eu vou entender que eu sou igualzinha a todas as outras pessoas. Porque Deus nos criou da mesma forma, como nos ama da mesma forma. Embora sejamos criaturas individuais, né? Tem uma psicóloga que ela diz que nós somos um artigo de luxo, né? Nós somos únicos. Vejam as nossas digitais. Ninguém nesse planeta, mais de 8 bilhões ou quase, né? 8 bilhões de pessoas, ninguém tem as mesmas digitais que nós. Mas afinal, o que é a felicidade? A felicidade varia de pessoa para pessoa. E em cada momento da vida ela pode assumir aspectos bem diferentes. A felicidade tem tantas faces quanto os anseios de cada criatura, variando de acordo com as circunstâncias. Porque tem dias que nós estamos mais alegres, já acordamos junto com o sol, ó, iluminando e iluminados. Mas já tem alguns dias que nós acordamos mais introspectivos, mais tristes, mais acabrunhados. Porque, como nós falamos na questão anterior, todos nós temos problemas. Quem disser que não tem problema nenhum, já tem um problema sério. Por quê? Porque se eu não tenho problemas diretamente ligados a mim, eu tenho problemas dos meus companheiros, daqueles que estão ao meu redor, que por empatia são também meus problemas. Eu não posso simplesmente dar as costas a quem está sofrendo. Eu deixo de ser cristã quando eu faço isso. No Evangelho e no Livro dos Espíritos tem que, enquanto o único homem sofrer na face da terra, a verdadeira felicidade não reinará aqui. Por isso que o Cristo disse, a felicidade não é desse mundo. Porque ela ainda não é desse mundo, porque esse mundo não é ainda um mundo feliz. Estamos passando de provas e expiações para regenerador. O planeta regenerador já vai ser feliz? Não. Vai ser um planeta em que ainda vai ter um pouquinho de mal, ainda vai ter um pouquinho de coisas negativas. Mas as pessoas que já vivem no planeta regenerador, elas já vibram numa faixa de amor, numa faixa de harmonia, diferente dos que vibram e vivem na faixa do planeta de provas e expiações. Então, a felicidade pode variar de pessoa a pessoa, de momento a momento. Vamos lá. Quando estamos enfermos, a recuperação da saúde seria a nossa felicidade. E envidamos todos os nossos esforços para conquistá-la. E aí nos lembramos do período que nós passamos da pandemia, né? Os 2 anos de pandemia que nós tivemos. E muitas pessoas que tinham recursos materiais dariam tudo para ter os seus pulmões, né, saudáveis, como antes da infecção do Covid-19, e muitos desencarnaram. Não tiveram condição, com todo o poder, com todo o dinheiro, de comprar a saúde. Então, para quem está nos hospitais, para quem está enfermo, a felicidade é a recuperação da saúde. Primeiro, para essas pessoas, alguns, a saúde física, a saúde material. E para muitos, a saúde mental. Que hoje, o grande mal da sociedade é esse. É as doenças psíquicas, as doenças espirituais, as enfermidades mentais. Então, é depressão, são o número de pessoas muito grande que tendem a tirar a própria vida, não é? A desistir da existência, e é muito sério isso, e nós precisamos estar atentos às pessoas que estão ao nosso redor, porque muitos estão sofrendo, né, dessa dor, desse sentimento de não pertencer a lugar algum, não pertencer em ambiente algum e se sentirem completamente sozinhos e desistirem da existência. Precisamos estar atentos.
Se estamos desempregados, o emprego se constitui em felicidade por algum tempo. Então, aquele que está desempregado e tem a família para manter, muitas vezes para ele conseguir um emprego é a felicidade. E aí nós vamos abrir outro parêntese bem grande, porque muitas vezes nós somos muito mal agradecidos com Deus e com a providência divina. Porque às vezes nós estamos nessa situação de desemprego e aí nós oramos, pedimos a Deus e Deus, né, as forças, né, universais abrem as portas para nós e a gente consegue um emprego. E dali a pouco tempo nós já estamos reclamando daquele emprego. Vamos vencer em nós, meus irmãos, esse germenzinho, essa vontade louca que nós temos de reclamar de tudo e de todos. Senhor, se está quente, nós reclamamos do calor. Se está frio, nós reclamamos do frio. Se a gente sai na rua para pegar uma condução, nós reclamamos que o ônibus está cheio. Se a gente tem um carro, nós reclamamos porque tem engarrafamento. E assim sucessivamente, né? Vamos vencer isso, vamos ensinar as pessoas a serem gratos pelo que elas têm. Não cruzar os braços, simplesmente aceitar, né? Lutar sim por condições melhores de vida, condições melhores de salário, é nosso direito. Agora, fazermos isso valorizando o que nós temos. Aí lembramos uma parábola do próprio Evangelho, né? A parábola dos talentos. Às vezes o Senhor nos dá uma moedinha e a gente enterra essa moeda. Como é que ele vai nos confiar 5 moedas? Não tem como. Porque se no pouco nós fomos infiéis, o que seremos no muito ou na abundância? Então vamos aproveitar, valorizar aquilo que nós temos hoje. Se somos solteiros e desejamos unirmos a alguém, nossa felicidade seria encontrar a pessoa certa para compartilhar o nosso afeto. Nós nos lembramos de uma passagem interessante de Divaldo Franco, né? Com relação a essa questão dos solteiros ou das pessoas que pedem a Deus um companheiro ou uma companheira. Está errado de forma nenhuma. Todos nós gostamos de ter alguém para compartilhar, para dividir os nossos momentos felizes e os nossos momentos de tristeza. E aí uma pessoa chegou para ele e disse assim: Divaldo, você que é uma pessoa tão iluminada, né? Que tem contato com os espíritos, peça os espíritos para arranjar um marido perfeito para mim. E aí ele olhou para a irmã e disse assim: ô, minha irmã, e você é perfeita? Então, fica para nós também a reflexão, não é? Porque nós, às vezes, queremos que as pessoas sejam o que nós ainda não somos, né? Como é que ela queria que ele arranjasse para ela, ou pedisse para os Espíritos arranjar para ela um marido perfeito? Primeiro que perfeito, só o Cristo. Passou do Cristo Jesus todos os outros Espíritos que passaram e passarão por um bom tempo na Terra, todos serão imperfeitos. Não tem ninguém, por mais bom, por mais benevolente, né? Sempre nós temos os nossos chamados pontos negros no dizer de Joana de Ângeles, que são as questões problemáticas que nós temos incrustadas em nós e que precisamos trabalhar, vencer. Então, todos nós somos assim. Então, que aceitemos o encontro de almas que for destinado para nós, porque nós também não estamos na condição de perfeitos, não é? Para o torcedor, a explosão de felicidade se dá quando a bola atinge o fundo da rede do time adversário. Quantas pessoas hoje dedicam seu amor, concentram suas forças em estádios, né, de futebol? Nós, às vezes, brincamos quando a gente vê determinadas manifestações na televisão de grandes festas, como carnaval, festas de largo, lavagens e etc. Futebol, não é? A concentração, pessoas que conseguem encher o estádio. Por quê? Porque a paixão pelo futebol, a paixão por essas festas levam as pessoas para lá. No dia que essas pessoas
canalizarem essa força, essa paixão para o que for realmente produtivo, imagine o quanto esse planeta não irá evoluir, acelerar. Estamos dizendo que essas pessoas estão erradas? Não. Estamos dizendo que as pessoas estão estacionadas em um ponto. Porque muitas das vezes, nesses momentos, elas estão gastando, né, seu fluido, estão se predispondo a viver novamente um momento passageiro. Então, para essas pessoas, às vezes, a explosão de felicidade é um gol. Por quê? Porque ali eles estão também extravasando muito de suas dores, muito de seus sofrimentos, né? A pressão que está dentro de si é tão grande e naquela explosão do grito do gol, tudo isso, ó, sai, né? E as pessoas às vezes até se sentem mais aliviados. Então, quando as pessoas despertarem e canalizarem toda essa energia para algo mais produtivo, lutar por melhores condições de higiene, melhores condições de saúde, melhores condições de educação, aí nós teremos um crescimento do nosso planeta e do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Os que padecem fome e frio encontrariam a felicidade num agasalho e na alimentação que refaz. O que a gente quer falar com isto? Às vezes a felicidade para muitos que quer poder, dinheiro, fama, para uns se resume a algo simples. Quem não tem do que se alimentar, a felicidade pode ser um prato de sopa quente. E aí vem a importância das casas religiosas. Não vamos falar só das casas espíritas, mas das casas das irmãs, dos irmãos que saem às ruas para agasalhar e alimentar os nossos irmãos que estão nesses ambientes. Muitos estão lá porque a vida, né, os levou para esses ambientes. As suas escolhas, né, porque fomos criados simples e ignorantes e Deus nos deu o livre-arbítrio, que é a livre escolha. Então, muitas pessoas estão nesses ambientes porque escolheram, né, fizeram escolhas equivocadas e pararam nesses ambientes sem um lar, sem uma casa, né, para onde retornar do fim do dia. E muitos estão por necessidade mesmo, saíram às vezes do interior, foram para as cidades grandes em busca de trabalho, em mudança de vida e chegando nas cidades grandes, ó, a ilusão, né? Muitos vêm iludidos, achando que chegando na cidade vai encontrar facilidades. E aí encontra às vezes muito mais dificuldades do que onde estavam e aqui permanecem. Então, podem contar com a ajuda desses corações abnegados. Então, para essas pessoas, a felicidade pode se concentrar em um prato de sopa, em um pedaço de pão, em um agasalhozinho quente para lhes aquecer nas noites de intempéries. Construiu grandes celeiros, guardou nele toda a sua produção e proclamou para si mesmo: Tens um depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Essa é uma passagem do Evangelho que o próprio Cristo diz, né? Que o homem tinha vários celeiros e chegou em um outro e disse: esse daqui já está muito cheio, vamos construir mais celeiros, né? E disse para a alma, né? Regala-te, minha alma, porque você tem tudo, não é? Mas, insensato, essa noite pedirão tua alma. E o que tens preparado? Para que será? Está em Lucas, capítulo 12, versículo 18 a 20, né? Deus diz ao homem: insensato, tolo que tu és, porque ainda essa noite eu venho buscar tua alma. E aí? O que é que vai ser feito dos seus celeiros? Então ficarão para os herdeiros, para os parentes, mas ele irá partir e não poderá levar nada disso. Esse é o pensamento do materialista. Ele
não acredita na vida dos espíritos, não acredita na vida espiritual. E por não acreditar na vida espiritual, ele perde, né? Ou gasta seu tempo nas questões daqui, passageiras. Emmanuel fala muito que muitos dos homens ficam na fronteira da distração. E aqui nós temos muitas distrações, diferente do plano espiritual. No plano espiritual, não vamos ter televisor, não vamos ter tablet, não vamos ter celular, nada que possa distrair a nossa mente dos nossos sofrimentos íntimos. A doutrina dos espíritos era uma doutrina esclarecedora, porque nos explica sobre Deus, Jesus, plano espiritual, evolução, imortalidade da alma, livre-arbítrio, lei de ação e reação, ou causa e efeito. Fala sobre a pluralidade dos mundos, a influência dos espíritos em nossas vidas, a ação dos espíritos em nossas vidas. Ensina-nos sobre a mediunidade. Então, a doutrina nos dá toda a base para que sejamos verdadeiramente felizes. Primeiro, porque nos ensina a identificar a felicidade real da felicidade passageira e ilusória. A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vai desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Então, a felicidade é um estado durável de plenitude. O que é pleno é aquilo que se estende por um bom período. Então, quando nós temos a nossa consciência tranquila, de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, quando educamos um filho e vemos ele crescer e se tornar ou se esforçar para ser um homem de bem, quando nós temos um companheiro ou uma companheira de difícil trato e nós vemos que à medida em que os anos vão passando, aquela pessoa vai modificando a sua forma de ver a vida e vai melhorando-se com todo esforço, mas vai melhorando-se. Quando você tem trabalhos espirituais nas casas espíritas e você vai vendo que você como médium a sua mediunidade vai sendo burilada, vai sendo trabalhada. Você sente no seu íntimo uma satisfação, uma felicidade que você não consegue explicar para as pessoas porque é uma conquista íntima. Então, quem já identifica esses momentos de felicidade espiritual tem um vislumbre, né? Um vislumbre do que é a felicidade plena, ou o que será a felicidade plena. Hoje ainda são momentos felizes, mas que nós estamos aprendendo e caminharão com certeza para se tornar momentos mais duradouros e aí nós conquistarmos a verdadeira felicidade. Kardec indaga aos espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E os benfeitores respondem: não. Por isso que a vida lhes foi dada como prova ou expiação. Dela, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Depende de quem? Do homem, né? A felicidade plena existe na Terra? Ainda não, porque somos o planeta de provas e expiações. Mas depende do homem, através de seus próprios esforços, né? Mudando cada dia a modificarmos o ambiente ao nosso redor. E, meus irmãos, hoje nós não estamos mais na fase de falar. Hoje o momento é exemplificar. Hoje nós vamos educar as pessoas espiritualmente, nós vamos evangelizar as pessoas, não é mais através da palavra, é através do nosso comportamento. Eles verão em nós as transformações que a doutrina espírita é capaz de fazer e aí modificarão ou não suas vidas.
porque Santo Agostinho nos diz que nós não podemos mudar ninguém. Não temos condição de mudar ninguém. A única criatura que nós temos condição de mudar somos nós mesmos. Nós mesmos, mais ninguém. Nós informamos, ajudamos as pessoas, mostramos o caminho, mas não podemos trilhar o caminho por essas pessoas. Emmanuel diz isso em uma de suas lições da Fonte Viva. Não, 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 nós não temos condição de trilhar a estrada de ninguém. Nós podemos ajudar as pessoas a trilhar conosco a estrada evolutiva, mas cada um com a sua responsabilidade. Como o próprio Cristo diz, quer seguir-me, carrega a tua cruz e vem após mim. Ele não disse que iria carregar as nossas cruzes, os nossos problemas. Sendo a Terra um planeta de expiações, é natural que não encontremos aqui a felicidade suprema, mas alguns momentos de alegria que se alternarão com outros de tristeza e decepções. Ocorre que muitas pessoas insistem em só ver as questões materiais, ignorando ou fingindo ignorar que o objetivo final das experiências encarnatórias é a evolução espiritual, razão de nossa passagem por esse planeta. Então, nós precisamos aprender a ver o lado bom de todas as situações e ensinar as pessoas a verem também. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Ninguém pode viver em situações que ainda não consegue. O índio desencarnado dificilmente ultrapassa o âmbito da floresta que lhe acariciou a existência. Demoramos-nos onde supomos o centro de nossos interesses. A escravidão ou a liberdade reside no imo de nosso próprio ser. Esse pensamento é de Emmanuel no livro Roteiro, psicografado por Chico Xavier. Vejam que interessante que Emmanuel nos diz. Dentro de nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Ninguém pode viver em situação que ainda não consegue. Ora, se eu acho que eu sou um espírito encarcerado em um corpo físico, mesmo desencarnando, eu vou permanecer com essa cristalização, com esse pensamento. Por isso que o mestre leonês, Allan Kardec, disse tal homem, tal espírito. Que antigamente, quando as pessoas desencarnavam, né, quando morria, aí todo mundo esquecia o mal que a pessoa tinha feito, a vida às vezes tortuosa que a pessoa tinha, e aí a pessoa passava a pertencer ao plano espiritual, mudou. Hoje já se sabe que o entendimento é outro. Tal homem, tal espírito. Se você viver uma vida correta enquanto encarnado, você vai permanecer assim no plano espiritual. Mas se enquanto encarnado você tinha uma vida desvirtuada, desequilibrada, é assim que você vai permanecer no plano espiritual. A não ser que, em adentrando no plano espiritual, você desperte e veja a realidade, caia em si e solicite uma nova oportunidade. Mas vai ter que voltar à carne para aprender novamente. Então, demoramos-nos onde supomos o centro de nossos interesses, porque nós orbitamos aquilo que achamos que é do nosso interesse. Para algumas pessoas são os bens materiais. Então, desencarnam, mas permanecem infelizes. Por quê? Porque não conseguem se desprender dos bens materiais. E aí vem os filhos, os netos, os parentes brigando muitas vezes pelas heranças, né? Pela herança que ficou, pelos bens que ficaram. Às vezes os nossos interesses são os nossos cônjuges. Então a esposa não consegue se desprender porque o esposo ficou, ou vice-versa. As mães não conseguem se libertar porque os filhos ficaram e elas acham que os filhos não vão sobreviver, não vão viver sem elas. Então, isso nós precisamos aprender, isso é desmistificar a materialidade em nós. Então, muitas vezes, nós somos espíritas, mas ainda permanecemos com ideias materialistas e materializadas em nós. E precisamos despertar para isso, meus irmãos.
A escravidão ou a liberdade residem no imo de nosso próprio ser. Eu sou meu algoz. E eu vou dar também a minha carta de euforia, quando eu despertar e modificar esses comportamentos. Nossas imperfeições são resquícios da nossa natureza primitiva. São condicionamentos que desenvolvemos ao longo das encarnações. E para corrigi-las, teremos de passar por um recondicionamento. Lembra que nós falamos de Joana de Ângeles? Na série psicológica de Joana, é o que mais ela trata. Conhece-te a ti mesmo. Coloca um espelho diante de ti, diz: eu sou assim. O que faço, Senhor, para mudar? Como? Quais os passos que eu vou dar para me tornar uma criatura diferente? E isto só se consegue com ação. Uma ação programada e permanente. Nós temos que ser resilientes no nosso processo evolutivo. O que é o resiliente? É aquele que tem a capacidade de renovar-se todos os dias. Ao acordar, Senhor, obrigado pela noite que eu tive, me ajude, me dê um dia pleno de realizações. Pleno de realizações. Porque é mais um dia, mais uma oportunidade de batalha, de luta contra os outros. Não, contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, em busca da nossa felicidade real, vencendo a felicidade ilusória. A existência terrestre não é mais que uma página no grande livro da vida, uma breve passagem que liga duas imensidades, a do passado e a do futuro. Então, a existência, nós estamos agora nesse processo de transição planetária, como nós falamos, e nesse processo nós precisamos entender o que está acontecendo conosco. E aí nós vamos ver, olhar para trás, ver o nosso passado, o que nós fizemos de equivocado e o que aprendemos de lá para cá. Por quê? Porque hoje nós estamos plantando o que nós iremos colher no futuro. E hoje nós estamos colhendo o que nós semeamos no passado. Ainda temos muito que espiar. E uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos acreditar é que Deus é tão misericordioso conosco, mas tão misericordioso conosco que provavelmente a existência, a vida que nós estamos vivendo agora, essa encarnação que nós temos agora é a melhor que Deus poderia nos prover. Porque foi o material que nós oferecemos a Ele para que estivéssemos aqui. Então, vamos aproveitar, meus irmãos. Vamos aproveitar essa grande oportunidade de mudança. Nós estamos vivendo um momento histórico na humanidade. O momento em que o Cristo disse basta para as iniquidades. Basta, o véu vai ser retirado e todas as situações de desarmonia, de adulterações, porque adulterar é transformar, né? Todas as situações de adulterações das leis de Deus começarão a ser corrigidas. E agora o processo será bem mais rápido. Ok, meus irmãos? Então, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade desse centro maravilhoso Gelfa de estarmos aqui falando sobre o Evangelho do Mestre Jesus e a doutrina dos Espíritos. Que possamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, em agradecimento à oportunidade de estarmos aqui. O dom maior é o dom da vida, vida espiritual, vida material, vida física. Porque o próprio Cristo disse: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, Mestre amado Jesus, amigos espirituais, abençoe as casas espíritas,
e fortalece-nos, Senhor, em espírito, para que possamos ter coragem, resignação, paciência, misericórdia, benevolência com todos aqueles que nesse instante sofrem a escuridão, sofrem a cegueira espiritual, para que eles possam abrir os olhos, abrir suas mentes e perceber que o momento chegou, o momento da renovação, o momento da transformação, o momento da libertação, quebrarmos as algemas, as correntes que nos prendem às materialidades, para que possamos alçar voos mais altos em direção à plenitude espiritual. Que eu faça o bem, de tal modo faça, que ninguém saiba o quanto me custou. Mãe, peço de ti, mas essa graça, que eu seja bom sem parecer que sou. O pouco que me des me satisfaça, e se do pouco mesmo algum sobrou, que eu leve essa migalha onde infortúnio inesperadamente penetrou. Que a minha mesa a mais tenha um talher, que seja a minha mãe, Senhora Nossa, para o pobre faminto que vier. Que eu transponha tropeços e embaraços, e que eu não possa comer sozinho o pão, que eu possa dividir em 2 pedaços. Paz para todos e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.